Primeiro, eu falei ontem no meu programa, no meu timão, no Tabelando, a partir do meio-dia, que eu faço com o Flávio Ortega. Tabelando. Jornalisticamente, precisamos dar o atraso de salário. Tá? Jornalisticamente. Agora, ontem era dia 9, né? O primeiro dia, o quinto dia útil, 1, 2, 3, 4, 5, foi dia 8. Quinto dia útil do mês foi dia 8. Então, ontem o salário estava Não, dia 7, dia. Bela. Não, porque o primeiro dia o primeiro Não, é dia feriado, 2. não é? Conta o sábado. Sábado conta. Sábado conta? Então, dia 7. Sábado conta. Tá, então Sábado 2 conta. dias de atraso salarial. Em vez de 1, 2 dias. Pronto. Não Então, está em o que eu falei? discussão aí a tal da escala 6 por 1? Por causa disso, porque o sábado é considerado o dia, tal, é contado. Tá. O que eu estava falando? Esqueci. Você estava falando do atraso do salário. Jornalisticamente, a gente precisa dar a informação que o salário está atrasado. Ah, mas por que vocês não falam do Botafogo, do Palmeiras? Porque aqui se chama podcast Timão e a gente fala do Corinthians. A gente não fala de outros clubes. Outros clubes também atrasam salário. O Botafogo não pagou nem a premiação dos campeonatos do ano passado. Mas aqui não é o podcast Fogão, é o podcast Timão. Então, jornalisticamente, a gente tem que falar que o salário está atrasado, assim como o ano passado a gente falava quando o salário era pago de forma adiantada. A gente falava também, pagou uma semana adiantado, tal, bacana. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou ficar fazendo um barulho do cacete aqui por causa de 2 dias. Como o Silvinho falou, se tivesse atrasado o salário do funcionário do clube, que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, 1 dia de atraso já é muito. Quem é CLT aqui, que está vendo a gente, sabe do que eu estou falando. Se atrasa o salário em 1 dia, amigo, se atrasa boleto, você não consegue pagar o cartão de crédito, você não consegue pagar o boleto da Caixa Econômica Federal, da sua prestação da Caixa Econômica, você não consegue pagar a luz. 1 dia de atraso já vale muito. Então você não pode atrasar nem 1 dia. Você não pode atrasar para ninguém, né? Tá errado atrasar para todo mundo. Agora, você atrasar para o funcionário é muito mais grave. Para o jogador de futebol, ele não vai deixar de pagar o boleto dele, ele não vai ficar sem luz na casa dele por causa de 1 dia, 2 dias. É lógico que o correto é pagar no dia. Agora, se você chegar para o jogador e avisar, e para a comissão técnica, falar, em janeiro vai demorar uma semaninha aí para pagar o salário, porque a gente está com problema de fluxo de caixa e não sei o que e pau, não há problema algum, na minha opinião, em relação aos jogadores. Está errado, legalmente. Não estou defendendo atraso de salário, é bom que se diga. Mas se você avisar os jogadores, não tem problema no grupo. E o que eu fiquei sabendo, Silvinho, é que não teve problema nenhum no grupo de jogadores, porque eles já sabiam que o salário iria atrasar. Eles já tinham essa informação de que o salário iria atrasar. Agora, por que vazou essa informação? Quando vaza a informação de salário atrasado de jogador, quem que passa a informação para a imprensa, Silvinho? Você que é experiente. Quando vaza a informação para a imprensa de atraso de salário de jogador, quem que passa a informação? O próprio O jogador. O jogador. Quando vaza a informação de atraso de salário de jogador, quem que passa a informação? E os O jogador. funcionários também, velho. Os funcionários também. Eu tenho contato com muitos funcionários, de jogador, jogador. De empresário, empresário. É o próprio cara que joga na imprensa para pressionar para ser pago. Então, é lógico que os jogadores querem receber, mas o presidente prometeu que semana que vem vai receber. E por que o salário está atrasado? Porque o André Cury, o empresário André Cury, o Corinthians entrou com um regime centralizado de execuções na justiça que proibia qualquer bloqueio de contas. Mas o empresário André Cury, que tem 50 e poucos milhões a receber do Corinthians, ele alegou fraude no RCE, que é o regime centralizado de execuções. Ele disse que o Corinthians teve uma conduta fraudulenta, pois alguns contratos não poderiam constar no regime centralizado de execuções. No âmbito estadual, o André Cury perdeu, mas no âmbito federal, o André Cury ganhou. E ele conseguiu, mesmo com o regime centralizado de execuções, que proíbe qualquer bloqueio de contas, como ele entrou com essa questão
de fraude contra o Corinthians, ele conseguiu bloquear as contas do Corinthians. Então as contas do Corinthians estão bloqueadas pelo empresário André Cury, apesar do regime centralizado de execuções. E por causa disso, o Corinthians não teve fluxo de caixa para pagar os salários do mês de janeiro na data correta. E o presidente disse aos jogadores que vai tentar adiantar as receitas que seriam recebidas no final do mês para pagar semana que vem os salários. A gente vai ficar em cima. Se pagar semana que vem, beleza, já tinha avisado os jogadores que ia demorar uma semana, não tem problema algum, acontece. Se na minha empresa o meu patrão chegar para mim e falar, ô Belo, cara, esse mês tá foda, cara, eu não vou conseguir te pagar no dia 5, eu vou te pagar no dia 7. Tem problema? Eu vou falar, pô, eu tenho um boleto aqui que vai vencer dia 6, vai ficar complicado. O cara vai falar, não, para esse boleto eu te ajudo, tal, mas no dia 7 eu te pago, fica tranquilo? Não, beleza, se dia 7 você me pagar, tá tranquilo. Não acontece nada. Agora, se no dia 7 ele chega e não me paga, aí eu começo a ficar puto, porque o cara prometeu que ia pagar 2 dias depois e não pagou. Então, o presidente do Corinthians prometeu pagar semana que vem. Se não pagar semana que vem, aí o bicho começa a pegar, Silvinho. Fala aí. A alegação da defesa do corpo jurídico do André Cury se baseou no seguinte: quando o Corinthians fez o último acordo com a Caixa Econômica Federal, a Caixa Econômica Federal exigiu no acordo que o Corinthians incluísse garantias para que o acordo fosse formalizado. As garantias são recebimento de ativos, renda de jogo, contratos de patrocínio. Então, qual foi a alegação? Mas espera aí, como é que o Corinthians vai conseguir cumprir esses acordos que serão feitos através da RCE se as receitas estão comprometidas com um outro acordo? Por isso que a Justiça acatou esse pleito da defesa da equipe jurídica do André Cury. Só por isso. E por causa disso, é importante a gente falar esse atraso salarial. E repito, o presidente e o Fabinho Soldado, lógico, eles avisaram aos jogadores e à comissão técnica que o salário será pago na semana que vem. Se for pago semana que vem, como acordado, não vai ter problema nenhum com o elenco. Se não for pago, aí o bicho começa a pegar. Até porque no ano passado, a gente sempre falava, os jogadores estão ao lado do presidente, os jogadores apoiam o presidente, os jogadores não sei o que. É porque eles amam o Augusto Melo? É porque eles vão comer churrasco na casa do Augusto Melo? É porque eles acham bonito o penteado do Augusto Melo? Não, porque eles recebiam em dia. Eles passaram a receber em dia, depois de muito tempo. Os direitos de imagem foram colocados em dia, depois de muito tempo de atraso. Então, eles começaram a apoiar o presidente porque o presidente pagava em dia. Se começar a não pagar em dia, volta tudo ao que era antes.